Abel, boa noite. É Bueno, do canal do Paulo Massini. Abel, eu estive na última zona mista e eu perguntei para o Flaco Lopes em relação à temporada passada, se ele sentia que a equipe do Verdão tinha amadurecido, e ele falou que a equipe do Verdão amadureceu muito devido às derrotas sofridas na temporada passada e que sente que o Palmeiras também evoluiu tecnicamente. Eu queria saber da tua análise em relação a essa fala do Flaco, se você concorda que acha que o Palmeiras teve uma evolução em relação à temporada passada e se você acredita que essas derrotas tenham essa importância. Olha, eu acho que o segredo é mesmo esse, é nós evoluirmos todos os anos. Depois de um período muito vencedor de um grupo de jogadores, terminou um ciclo aqui no Palmeiras, e o ano passado, na minha opinião, foi um ano bom. Ou não foi excelente porque não carimbamos em títulos, mas chegamos às finais. Mesmo para perder as finais é preciso lá chegar, e é preciso valorizar todo o trabalho que fizemos na Libertadores. É preciso valorizar todo o trabalho que fizemos no Paulistão, e é preciso valorizar todo o trabalho que fizemos no Brasileirão. E sabemos todos das condicionantes que tivemos. Sei que vocês não falam e só olham para os resultados, e está tudo certo, é a vossa opinião. Mas eu lembro muito bem o que se passou o ano passado em relação ao campeonato, em relação ao castigo que deram inacreditável ao árbitro que nos apitou no jogo no Morumbi. Todos os árbitros começaram a ficar com medo, a pensar que ia acontecer igual. Os jogos que jogámos sem os jogadores que foram para as seleções, mas mesmo com esses contingentes todos, disputámos todos os campeonatos até ao fim. Portanto, temos sido extremamente consistentes. E logicamente que é normal os jogadores, a valorização que nós temos dentro do plantel. O Flaco foi um jogador que custou 8 milhões, hoje vale 50. O Roque custou 25, hoje vale 50. O Alá não tinha preço, estava no último ano de contrato aqui no Palmeiras e nós renovamos o contrato, hoje vale 30 ou 40. Por isso é que o Palmeiras é o plantel mais jovem do futebol brasileiro, e consequência daquilo que é um trabalho coletivo dentro do grupo, o Palmeiras é a equipa mais valiosa. Não porque contratamos, mas porque nós dentro do clube trabalhamos para evoluir esses jogadores, como ainda agora, por exemplo, jogadores que são chamados às seleções. O Maurício foi chamado à seleção, e tudo isso valoriza o jogador, e depois no final, quando vocês vão ver o valor, todo ele se transforma num valor coletivo, e estou muito contente acima de tudo pela consistência da nossa equipa e pelo esforço que temos feito. 8 jogos em 30 dias, jogos, pelo menos estes 2 últimos jogos, em campos extremamente pesados, em campos horríveis. E por falar em campos horríveis, dar os parabéns ao Palmeiras e à W Torres. Temos um gramado aqui top, não há buracos, pode chover de dia e de noite, que não há problema absolutamente nenhum, a bola rola no chão. Mas pena foi, e tenho falado isso, e vou, enquanto estiver no Brasil, não me vou cansar de dizer, a forma como os jogos são marcados condiciona aquilo que é o desempenho das equipas. Não ter 3 dias de recuperação de forma consecutiva é desumano. É como jogar, ou como vocês fazerem uma chamada, querem fazer uma chamada de 90 minutos e têm bateria para fazer 45, porque não há milagres. Mas fica acima de tudo o grande esforço da nossa equipa, em função daquilo que são as contingências do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Abel. Anderson Correia, do Verdazo. O Palmeiras recentemente conquistou o Campeonato Paulista com todos os méritos, e agora encara uma temporada com competições de níveis um pouco maiores do que o torneio estadual, porque já vão chegar as Copas, Copa do Brasil, Libertadores. E o Palmeiras, nos últimos 2 jogos, teve uma certa dificuldade em agredir o adversário, de construir chances, e tanto contra o Vasco e contra o Mirassol hoje também. E além disso, também acabou sofrendo um pouco na segunda etapa. Contra o Vasco acabou resultando em derrotas, hoje contra o Mirassol conseguiu sair com a vitória. Mas o que o Palmeiras... Sabem qual é a diferença da grama brasileira para a grama europeia? Ela é lenta. É lenta. A grama aqui é lenta, os jogadores não recuperam, fica um jogo lento, e depois é jogar de forma desigual. Teres uma equipa leve, fresca, com 3 jogos em 30 dias, e teres outra equipa com bons jogadores,
com melhores jogadores, a forma como os jogos são marcados. Ou você acha que é normal nós jogarmos contra o Mirassol, eles têm um dia a mais. Vamos jogar contra o Botafogo, o Botafogo tem um dia a mais, mas tem muitos jogos ao longo do ano, porque também tiveram que fazer pré-eliminatórios. Vamos jogar com o São Paulo, e eles têm um dia a mais. E 2 dias para 3 dias, eu já falei isto quantas vezes, vocês me ouviram falar. Devia ser obrigatório dar 3 dias de descanso. Alguém ouviu? Alguém quer saber? Não quero. Portanto, eu gosto de Palmeiras, eu gosto de estar aqui. E sei que é sim. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou dizer aquilo que eu penso. Eu quando cheguei aqui, falei muitas vezes em relação àquilo que eram as paragens para aquilo que são as datas FIFA. Será que é possível fazer um calendário aqui igual ao europeu? Será que é possível fazer? Será que é possível? As coisas difíceis são para pessoas inteligentes e organizadas. Por isso, mas respeito o que tu estás a dizer. Palmeiras na segunda parte com o São Paulo foi abaixo. Palmeiras hoje sofreu e muito para ganhar este jogo. E eu tenho uma justificação. É muito fácil de saber a justificação que nós temos. É não criar as mesmas condições, ou pelo menos as condições mínimas. Mínimas. Você acha que depois de uma vitória, de um título... Eu tinha uma forma muito específica de lhe dizer, mas não posso falar aqui na televisão. Depois da vitória que nós tivemos contra o Novo Horizontino, tivemos uma viagem de noite, não dormimos, nem tempo tivemos para festejar. Essa é outra. Nem tempo tivemos para celebrar. E 2 dias depois vamos jogar com uma equipa que teve 11 dias a preparar o jogo. E nós fizemos uma primeira parte muito boa contra eles, e na segunda parte, E depois agora vocês dizem, pois, o Palmeiras na segunda parte quer que eu diga o quê? Sim, o Palmeiras na segunda parte sofreu. O Palmeiras na segunda parte teve que defender. O Palmeiras na segunda parte não conseguiu ter bola. O Palmeiras na segunda parte teve muitas más decisões. Porquê? Porquê? Esse porquê é que vocês me podem ajudar. Se querem bom espetáculo, criem condições. Gramado top. Nosso gramado top. E recuperar os jogadores. E recuperar os nossos jogadores. Isto não é um país, isto é um país continental. E eu não me vou calar em relação àquilo que é a minha opinião. É a minha opinião, não têm que concordar comigo. É a minha opinião. O que fazem aqui aos jogadores brasileiros, jogadores, os do São Paulo, os do Corinthians, os do Palmeiras, os do Flamengo, os do Cruzeiro, todos, o que fazem aqui aos jogadores é desumano. Depois vemos jogos. Lembro-me quando estava na Europa, vejo jogos, não quero ver, vou mudar de canal. Não tem velocidade, não tem intensidade, joga toda a gente parado, para trás e para o lado. Depois de chegares aqui e sentires na pele, percebes porque é que as pessoas veem o futebol brasileiro de outra maneira. Mas depois quando nós vamos disputar campeonatos do mundo e criam as mesmas condições e que supostamente os clubes brasileiros iam ser os coitadinhos, toda a gente ficou, afinal eles têm intensidade, afinal eles sabem jogar, afinal eles... Porquê? Sabem porquê? Porque é igual para todos. O gramado é igual para todos, o tempo de descanso é igual para todos, as mesmas condições para todos. Mas aqui ao longo do ano não é. Não é. Tu jogas com outras equipas e isso depois no final interfere, mas ninguém quer saber. Mas eu internamente explico isto ao clube. Digo isto ao Barros e à Lela. Isto tem interferência naquilo que é o resultado final de uma competição. Jogar ou de 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias. Ou jogar com equipas que recuperam 3 ou 4 dias. Por isso é que a luta para a marcação dos jogos é inacreditável. E depois ganha quem tiver mais influência. É assim que funciona aqui. Abel, boa noite. E como é que está essa questão física do John Arias? É um jogador que chega num momento diferente da temporada, não teve férias, né, há muito tempo, não tem férias há muito tempo depois da transferência também do Fluminense para a Inglaterra. Como é a condição? Como vocês avaliam essa condição física do Arias nessa chegada dele? E esses primeiros compromissos, né? Hoje ele chegou ao 3º jogo consecutivo entre os titulares. Qual é a leitura? Se por um início talvez ele ainda esteja tímido em algumas tomadas de decisão, a análise que vocês fazem do Arias até esse momento? Obrigado. Conhecendo-os tão bem como conheço, vocês estão à espera que um jogador que custe 10, 15, 20 ou 30 chega aqui e tenha que resolver os problemas todos. O jogador custou 10, 20 ou 30 porque fez para custar 10, 20 ou 30. É um jogador que tem Libertadores, é um jogador que tem experiência, é um jogador que foi fora, né? O Roque. São jogadores que... E nós fomos buscá-lo, ele chegou aqui, lembro-me muito bem, não digo aqui vocês aqui não,
Não sei se opinam sobre isso, mas o que falaram sobre o rapaz. Falaram sobre ele. Se nós vamos a dar ouvidos àquilo que alguns de vocês dizem, eles estão desgraçadinhos. Não podem... E esse é igual. É um jogador que tem qualidade, já mostrou a sua qualidade. É verdade o que estás a dizer. Só há 3 anos. Acho que há 3 anos que não tem descanso. Em função das contingências. Sai a meio do futebol brasileiro, vai para a Europa, sai a meio da Europa, vem para aqui. E claro que isso tem interferência. O Filipe foi um jogador desses. Filipe, estamos aqui a falar. Isto é bom para vocês pensarem. O Filipe bateu recordes na Itália de jogos seguidos. Chegou aqui, tem tido problemas com lesões. Porquê? Porquê? Se vocês perdessem um bocadinho de tempo a ouvir alguns jogadores que vêm da Europa a jogar para aqui, às vezes quando vocês os entrevistam, e eles falam, eu queria ver os europeus vir para aqui a jogar. Eu queria ver os europeus vir para aqui a jogar. Ir ao sul com 10 graus, ir ao norte com 35, ir ao sul, agora no Grêmio, top gramado, trocaram top dos melhores gramados que tem, ou ir jogar noutros, ao Mirassol ou ao Vasco, e perceber a diferença. Venham para aqui, para vocês entenderem. Portanto, era aquilo que eu estava a dizer ao teu colega. Isso é um debate que nós temos que ter. Se nós queremos intensidade no jogo, queremos velocidade no jogo, queremos dinâmica no jogo, eu, por muitos bons jogadores que eu tenha, eles estiverem cansados, eles vão correr. Eles vão correr porque eles correm. Eu chego ali ao GPS, está lá. Mas sabe onde é que se nota? Nas decisões. Aquele cruzamento do Andreas, pinga, ele atrás. O Andreas, em condições normal, fresquinho, mete lá dentro. Não mete ela no terceiro anel. E isto é que nós temos que discutir. É o que futebol nós queremos. Que futebol vocês querem ver. Isso é uma discussão que tem que ser minha, vossa e de quem decide. Porque gostou de ver o Palmeiras a jogar com a bola. Não cometemos muitos erros. Porquê? Eu sei porquê. Que eu estava a dizer ao teu colega, eu sei porquê. E o Arias igual. É um jogador que nós gostamos, que é top jogador, só tem que continuar a fazer o que está a fazer e aos poucos se adaptar. Isto não é chegar a ver, isto não é PlayStation. Não é chegar a ver e vencer. Tem que se adaptar ao clube, tem que se adaptar à dinâmica, tem que se adaptar aos torcedores. Ele era, entre aspas, o protagonista no Fluminense. Está a fazer o percurso dele aqui, né? Mas mais de tudo o importante é que nós temos connosco, que é sempre mais uma solução. Pode jogar à direita, pode jogar à esquerda. E vocês sabem, nós vinhamos numa série muito boa com a mesma equipa e após a final, enquanto outros descansavam, né? Após a final nós tivemos 3 ou 4 jogadores lesionados e outros 3 ou 4 condicionados. Infelizmente, isso eu não controlo, mas hoje o mais importante, sinceramente, foi os 3 pontos. E uma equipa que joga para ser campeã é assim. Joga bem, ganha. Joga mal, ganha. É assim que se fazem os campeões. Abel, ainda nessa discussão sobre a realidade do futebol brasileiro que você escancarou, é uma realidade que existe há muito tempo. Eu sempre falei disto. Sim. E ela já existe há muito tempo também. Desde antes de você chegar ao Brasil, é uma dificuldade de calendário que a gente sempre discute. O Palmeiras sabe disso e se preparou para encarar essa realidade. Você sente que hoje você tem todos os recursos necessários para encarar esse cenário difícil que é lidar uma temporada no Brasil? Eu te pergunto, por exemplo, porque tanto hoje quanto contra o Vasco, o Palmeiras não tinha zagueiros no banco de reservas. Com a lesão do Murilo, o Benedetti estava viajando com o time sub-20. Você acha que ainda precisa de mais recursos, mais jogadores para conseguir encarar com mais tranquilidade essa temporada? Boa pergunta. Pergunta de jornalista inteligente. Diz-me tu, achas que preciso? Não. Vocês quando querem são inteligentes, digam lá. Quando vocês querem fazer o trabalho de casa, eu vou apanhar o treinador ali, vou-lhe fazer esta pergunta que ele vai ficar ali. O problema é assim, se não houver lesões está tudo certo. Só que o campeonato brasileiro não perdoa. Não perdoa. Vai haver lesões seguramente. Não tem como. Nós estava tudo bem, de repente viram quantos jogadores nós ficámos sem? Sem o Murilo, sem o Maurício. E depois só 2 dias para recuperá-los. Sem o Roque, já não falar Vitor Roque. E depois só 2 dias para recuperá-los para o próximo jogo. Pá. Mas estamos bem. Estamos bem. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto da Rádio CBN. Queria te perguntar em relação à sua escalação inicial, que hoje o Flaco Lopes jogou sozinho, sem um parceiro, sendo o Sousa ou o Vitor Roque por conta das lesões. E também sobre a troca dos laterais hoje. Você comentou sobre o Piquerez, mas o Jefté ficou no banco e o Arthur entrou. Queria que você falasse sobre essas escolhas e se tinha um pouco a ver com as características do Mirassol, que talvez seja um dos melhores times
em termos de saída de bola, de jogo desde o campo de defesa? Obrigado. É uma equipa que arrisca muito, é uma equipa que se expõe muito. Vamos ver como é que ela se vai portar agora Libertadores. Vocês viram na segunda parte, o lateral esquerdo era o zagueiro. O zagueiro é que estava a construir. Foi pena que daquelas 3 ou 4 transições que nós demos, não termos um bocadinho de calma para lhe fazer o segundo. É uma equipa que ataca muito bem, tem uma saída de bola muito boa. É uma equipa que joga com muita gente por fora, os volantes andam para fora, tem muita posse de bola, mas expõe-se muito. Uma equipa que se expõe muito. Mas uma equipa, como disseste, muito bem organizada, tem uma forma de jogar muito específica, consegue tirar a bola aos adversários, consegue ter bola. Aliás, ainda não tinha perdido. Eu acho que ainda não tinha perdido, pois não? Não, ainda não tinha perdido. Muito bem treinada, mas como te disse, é uma equipa que mete muita gente no ataque. Como te disse, os laterais são pontas, os pontas jogam por dentro, jogam com 5 jogadores por dentro, centroavante e depois 3 por trás, o 10, o 7 e o 11. O 5 e o 8 jogam os 2 para fora, com os laterais ainda a dar andamento e o zagueiro do lado da bola a fazer conduções. Como te disse, foi pena, e ainda bem que fizemos o golo primeiro. Se não fizéssemos o golo primeiro, acredito que íamos ter muita dificuldade. Se não fizéssemos nós o golo primeiro, com este tipo de jogo, o Mirassol nos ia criar muita dificuldade. É uma equipa que nós já conhecemos muito bem e que se expõe muito. Portanto, nós na segunda parte, foi pena naquelas 2 ou 3 transições, um bocadinho de calma. Ainda tivemos 2 finalizações do Flaco. Se entrava, ia-nos dar um bocadinho mais calma. Mas em termos de oportunidades claras do nosso adversário, sim teve bola, sim empurrou-nos para trás. Assim tivemos de defender um bocadinho mais baixo. Foi uma coisa boa não sofrermos golos. Estamos a sofrer golos aí já há uma série de tempo, também nos deu confiança para isso. Mas é uma excelente equipa e que nos criou muita dificuldade, como te disse. Há aqui uma coisa que para mim faz toda a diferença. Uma equipa que está leve, uma equipa que está solta, uma equipa que nos últimos 30 dias fez apenas 3 jogos e jogou com uma equipa que foi a nossa, que entrou no campo com a bateria a 50%, 60%. Mesmo os que eu meti, e muito bem falaste, Piquerez, depois do jogo da final, tem tido ali problemas musculares, tem um problema muscular, não dá para jogar o jogo todo. O GFT jogou no último jogo em um campo extremamente pesado, e se vocês se lembram, o Arthur já tinha jogado contra o Mirassol e tinha feito um jogo muito bom com o Mirassol para o Paulistão, né? Em Barueri. Pronto, e nós estamos aqui exatamente para isso, para valorizar os jogadores que vocês pouco conhecem e transformá-los em jogadores de Palmeiras. E ele é um jogador que nós acreditamos muito, é um jogador com uma qualidade técnica e com critério muito bom. Mas temos três jogadores muito bons. Ele pode jogar atrás, pode jogar um bocadinho mais à frente. O próprio GFT é um jogador que também é novo, tem 21, 22 anos e nós, né, eu acho que ele aqui no Brasil não tinha jogado pelo menos em Série A. A nossa função é exatamente essa, ir buscar. Nós agora, se queremos ir buscar jogadores, não conseguimos ir buscar jogadores a lado nenhum por menos de 5, 6, 7, 8 milhões, é impossível. O Palmeiras quer. Se o Palmeiras vende por 30, pode pagar 5 ou 6. Se eu quiser ir buscar um jogador ao Mirassol, porque tem alguns jogadores bons, o presidente do Mirassol, 5 milhões, isso, daqui para cima, não é? Não tem como. Se queres ir buscar ao Cuiabá um jogador, aqui 8 milhões. É assim que funciona, é muito difícil muitas vezes, aqui dentro do futebol brasileiro, contratar jogadores. Por isso é que é mais fácil ir buscar estrangeiros, porque nós conseguimos ir buscar estrangeiros, porque brasileiros são bons, são difíceis, são caros e muitas equipas não querem negociar contigo. Ponto. Posso ir dormir? Obrigado.